aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Vou ter que falar boa noite porque não é. A gente está aqui agora para contar um pouco do testemunho sobre o Desperta Débora e como foi muito importante para a minha vida ter mães que oram. Eu tenho aqui a minha mãe de nascimento e minha mãe espiritual, e a gente tem uma caminhada bastante longa, né? Eu tenho 38 anos, então a minha mãe já ora por mim desde que ela se converteu, e a Ângela, minha mãe de oração, já tem bastante tempo, desde 98. Você tinha o quê? Quantos anos? 14 anos. 14, aham. Então tem bastante tempo que a Ângela ora por mim, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então a gente quer incentivar a cada mulher a ser uma mãe de oração, não necessariamente só pelo seu filho natural. Além dos seus filhos, a gente precisa sim adotar os nossos filhos naturais em oração, orando por eles todos os dias, mas adotar também um outro filho, um filho espiritual, e orar por ele também todo dia. O Movimento Desperta Débora incentiva que a gente ore 15 minutos todos os dias pelos nossos filhos naturais e espirituais. Então, se você ainda não tem um filho de oração, você pode procurar o Desperta Débora. A gente vai deixar o link para você clicar e se inscrever. Você logo vai receber um filho de oração e vai poder caminhar com ele. A intenção é que a gente tenha geração compromisso sendo levantada. Jovens comprometidos com o reino de Deus, que façam o Evangelho de Jesus chegar a todos os lugares da terra. Eu tenho entendido a urgência do chamado. A gente tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu digo que a gente tem coisas que nem nos piores filmes de terror a gente conseguiria imaginar. Eu lembro que eu estudava na escola sobre endemia e pandemia. E aí eu falava assim, pandemia nunca vai acontecer, é um negócio que vai acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo, isso não existe. E a gente viveu isso. E se a gente for colocar, tem muitas outras coisas acontecendo no mundo que são muito aterrorizantes. E a gente precisa orar pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Eles são quem mais são atacados pelo nosso inimigo. Então a nossa oração, a oração de uma mãe, faz toda a diferença. E eu quero agradecer a Deus aqui em público, porque Ele levantou a minha mãe natural para orar por mim todos os dias e também me deu uma mãe espiritual que tem caminhado e tem sido muito bênção na minha vida. Amém. Pode falar. Eu trabalhei durante quase 30 anos com adolescentes, professora, e pude acompanhar de muitos alunos, tinha quase 600 alunos todo ano, mas tinha sempre aqueles que se aproximavam um pouco mais, e eu pude ver a necessidade que os nossos adolescentes precisam de oração. E foi quando começou o Movimento Desperta Débora, que eu me envolvi, me tornei voluntária da MPC e comecei a trabalhar com evangelismo na escola, o clube bíblico chamado Estudantes em Ação, não é? E eu participava também das reuniões do Desperta Débora, e lá eu levava os motivos de oração, orávamos juntas ali, irmãs de várias denominações, uma vez por mês a gente se encontrava no primeiro sábado de cada mês, e eu podia ver no dia a dia o Senhor respondendo às orações na vida dos meus adolescentes ali. Problemas, situações complicadíssimas na vida familiar, e o tempo é curto aqui para contar quantas vezes eu vi as respostas de oração, inclusive em relação à violência. Eu me lembro de um período que o diretor da escola chegou para a gente e comentou que há muito tempo que não havia violência, casos graves na escola. E eu virei para ele e falei, olha, isso não é coincidência, tem um grupo de mulheres orando por essa escola. E ele agradeceu muito, ele não era crente, ele era de uma outra religião, e ele inclusive criticava bastante o clube bíblico quando as nossas reuniões lá na escola, quando ele era professor. Depois que ele se tornou diretor, eu pensei que ele ia colocar uma barreira, que não ia deixar continuarem acontecendo os encontros, mas a gente sempre orava e Deus sempre tocava o coração dele para que ele permitisse. E ficamos durante muitos anos assim, até que ele começou a pedir que eu orasse na escola. Ele chegava nas reuniões de oração, nas reuniões
Dia das Mães, Dia dos Pais que tinha na escola, ele virava para mim: Ângela, você faz uma prece? E então eu fui vendo ao longo do tempo o quanto Deus responde às orações se a gente se dispõe a orar. E, irmãs, tomar 15 minutos do nosso dia para orar pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, filhos de amigos e estudantes da escola próxima à sua casa, é tão pouco. E o Senhor sempre ouve, sempre responde. E como o Júlio falou, essa geração então está precisando demais das nossas orações. A gente não pode se omitir. Como eles estão perdidos nessa ideologia, nesse mundo tão maluco que a gente está vivendo. Como os nossos jovens, os nossos adolescentes, as crianças precisam do Senhor, precisam das nossas orações. E eu louvo a Deus pela vida do Júlio, que eu vi crescer. Conheci o Júlio quando ele tinha 14 anos, foi através da MPC, da Mocidade para Cristo. E ele se tornou então um dos filhos de oração. E ele tem uma vida toda dedicada ao Senhor. Quem conhece o Júlio sabe que ele fundou Missão em Suas Mãos, ele é totalmente envolvido com a obra missionária. Então vocês podem imaginar o quanto meu coração e o coração da Dona Luz, da mamãe dele, quanto a gente fica feliz de pensar que a vida do Júlio, cercado de oração, se tornou esse homem tão comprometido com a obra missionária, tão comprometido com a salvação, não só do seu local de trabalho, local que ele mora, aqui na sua comunidade, mas ele olha muito além. Deus tem colocado no coração do Júlio assim um desejo grande de alcançar povos não alcançados, e ele apoia de uma forma maravilhosa os missionários que estão no campo. Então, assim, irmãs, eu posso dizer para vocês, vale muito a pena orar. Esse é só um dos casos que a gente vê aqui, que é o Júlio. Tem muitas histórias de conversões, de dedicação, de compromisso com o Senhor, nesses anos que o Senhor tem me permitido orar pelos meus filhos de oração. Então, fica aqui o meu apelo e eu sei que quando você se tornar mãe de oração, você não vai mais deixar de orar. E você que já é uma mãe de oração, persista nisso, continue. Eu gosto muito da frase: mães de joelhos, filhos de pé, não é? E vamos pensar também que é essa turma que está aí, esses jovens que estão aí, que irão evangelizar no futuro, quando nós nem estivermos mais aqui. Eles é que serão os mensageiros do Senhor. Percebe o quanto eles precisam das nossas orações? Então a Ângela disse que, além de mim, ela tem outros filhos de oração espirituais. Ela também tem filhos naturais, tem netos. Minha mãe também. Minha mãe tem filhos naturais, tem netos e também tem filhos de oração. Tenho. Eu tenho bastante de filho de oração. O meu primeiro filho de oração foi os meus filhos, né, mesmo, natural. Porque eu não conhecia ainda com o Desperta Débora, mas com o Julinho indo para MPC eu conheci. Foi muita bênção naquela época que eu andava muito para lá, né? E aí eu conheci e comecei a gostar muito daquilo. Eu tenho camisetas guardadas que não servem mais em mim, mas estão guardadas. Eu amo muito o projeto e tenho bastante de filho de oração e tenho bastante testemunhos sobre eles também. É como diz a Ângela disse, se for contar aqui não vai dar, nós vamos ficar a noite inteira aqui. Mas eu vou falar sobre o meu filho natural, né, que é uma bênção na minha vida. Ele é bênção na minha vida, eu sei que ele é bênção em várias vidas aí, vários irmãos, mas para mim o Senhor tem me dado assim muita alegria no coração. Ele tem feito maravilha na minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar ele continuar agindo na vida dos meus filhos, da minha vida e na vida dos meus netos, dos meus filhos de oração. Ele tem muito o que fazer, eu sei, e ele vai fazer. Amém. Amém. A gente tinha combinado da minha mãe contar um testemunho de um dos filhos de oração dela, que
que passou mal do coração, tinha que fazer uma cirurgia de angioplastia e quando ela chegou no hospital e ouviu, ela disse para ele, a gente vai orar e Deus vai fazer alguma coisa. Ela sabia que ele ia ser curado. Ninguém sabia, só ela ainda. E ele foi encaminhado para a cirurgia e no dia da cirurgia ele mudou de hospital e algumas horas depois ele aparece. Minha mãe até brincou falando que estava tendo uma visão, né? Era um fantasma dele, né? E na verdade não era. Os médicos tinham dispensado ele da cirurgia e nem ele sabia por quê. Quando ele fez o exame, não existia mais problema que aparecia como tinha aparecido no exame anterior. Então Deus tinha curado ele mesmo. A gente sabe que Deus pode fazer essas coisas. Ele pode chamar a gente para servi-lo, ele também pode curar quando ele quer. E a nossa parte é de orar, apresentar a Deus as nossas questões. Não entendendo que ele não sabe. Ele sabe. A gente não está informando nada para Deus. A gente só está compartilhando a nossa dificuldade em não conseguir fazer alguma coisa em relação àquilo. E isso é a nossa oração. Então, quando a minha mãe orou pelo Ailton, que é esse meu irmão espiritual, ela disse para Deus assim, Deus, o Senhor sabe da situação dele, que a cirurgia é um risco muito alto, o Senhor pode fazer alguma coisa. E dessa vez Deus quis fazer e ele fez. Ele tem poder para fazer. Assim como responder a chamados. Então, o Desperta Débora é esse ministério que conecta mães com filhos e conecta com a melhor coisa que existe, que é a oração. Então, não deixe de orar pelo seu filho. Beleza? Ai, desculpa. Pelo contrário. Tinha tanta coisa para falar, né?